E uma das estratégias para a gente promover a segurança alimentar da população pode ser fortalecer a agricultura urbana. Essa é a conclusão de um estudo publicado recentemente pelo Instituto Escolhas, que traz, inclusive, recomendações sobre como o governo federal poderia apoiar o desenvolvimento dessa agenda, além de dados inéditos sobre o potencial da agricultura urbana. Quem fala mais sobre esse assunto aqui comigo agora é a Juliana Luiz, que é gerente de projetos do Instituto Escolhas. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada, Yael. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham no Planeta Campo. Boa tarde para você também, Juliana. Eu queria começar, pedindo para você responder a pergunta do título do estudo. Como é que o governo federal pode apoiar os municípios no fomento à produção local de alimentos? Ótimo. Na verdade, o governo federal já está fazendo, né? Nesse ano, ele publicou o Decreto 11.700, que estabelece o Programa Nacional de Agricultura Urbana, mas ele pode fazer muito mais. E essa é a nossa proposta com o estudo, né? Quando a gente fala sobre a produção de alimentos nas cidades, a gente está falando de buscar soluções para a fome que assola o país e assola, sobretudo, as cidades, com mais de 27 milhões de pessoas sem ter o que comer nos centros urbanos. E quais foram as recomendações levantadas durante o estudo, né? Disponibilizar recursos, porque são muito escassos nos municípios, nos estados e para o tema no geral. Mobilizar a sociedade, agentes públicos e privados, por ser uma agenda muito invisibilizada, muito pouco praticada por esses gestores locais, e sistematizar e difundir o conhecimento, como é o caso, por exemplo, dos resultados levantados pelo Instituto Escolhas. Dentre as etapas do projeto, nós mapeamos por imagens de satélite áreas em potencial para a produção de alimentos em 3 cidades: Curitiba, Recife e Rio de Janeiro. No caso de Curitiba, por exemplo, usando apenas 5% dessas áreas em potencial para produção de alimentos, seria possível produzir mais quase 5.000 toneladas de alimento. Então, quando a gente está falando de fomentar a agricultura urbana, a gente está falando de produção de alimentos, de geração de renda e de uma outra forma de pensar as cidades. Juliane, quando você fala que vocês mapearam ali esses locais que têm essa possibilidade de produzir alimentos, quais são os critérios que vocês utilizam para identificar essas áreas? Claro, são as áreas identificadas enquanto ociosas, elas não representam áreas de floresta, por exemplo, nem áreas que têm um prédio, um condomínio, um estacionamento, são áreas identificadas como disponíveis na cidade. É óbvio que elas podem ser tanto público quanto privadas, por isso que o estudo foi bastante conservador de projetar a simulação desse impacto usando apenas 5% dessas áreas ociosas disponíveis em potencial para a produção de alimentos. Uhum. Muito bom. E vocês sugerem, além da questão da segurança alimentar, você falou aí da geração de renda e tudo mais, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Como é que esse incentivo à agricultura urbana pode realmente movimentar a economia, transformar a vida das pessoas também em outros aspectos? Com certeza. Quando a gente olha para a produção de alimentos dentro das cidades, a gente está falando sobre uma estratégia de um novo planejamento urbano, né? É óbvio que é imediato pensar na produção de alimentos, como as quase 5.000 toneladas de alimentos produzidos em Curitiba, nesses 5% de espaço, mas quando você fomenta uma atividade econômica dentro das cidades, você também gera renda. No caso desse citado de Curitiba, a gente está falando de mais de 1.500 empregos e geração de renda que poderiam ser viabilizadas pelo uso desses 5% de espaços em potencial. Mais uma vez, usando esses dados que são bastante conservadores, é apenas 5% dos espaços mapeados, a gente poderia projetar muito mais. A gente poderia projetar uma maior percentual de uso desses espaços, mas também outros espaços já em uso. A gente poderia falar de produção de alimentos e geração de renda em estacionamentos, em quintais, em áreas sobressalentes de equipamentos públicos ou privados, em telhados. Então, na verdade, é uma estratégia que alia alimentação, alia geração de renda e também alia a ampliação de espaços verdes na cidade. Muito bom. E quais que são os principais desafios, né? É justamente apenas essa falta de foco, de atenção, ou tem outras coisas que também impedem que a gente consiga fortalecer essa agricultura urbana?
Perfeito. Os desafios são inúmeros e talvez, como você mesmo colocou, o principal deles diz respeito à invisibilidade do tema, né? Por muitos anos e muitas décadas, o planejamento urbano foi pensado e desenvolvido sem internalizar a lógica da produção de alimentos. A produção de alimentos começou a ser concebida como uma produção que vem distante. E aí, quando a gente pensa num novo modelo de desenvolvimento urbano, a gente traz essa produção para perto. Isso significa reduzir as distâncias que esse alimento acaba produzindo, né, desde o seu local de produção até o seu local de consumo. Sim. A gente está falando sobre pensar num melhor manejo do solo, Com numa certeza. melhor redução dos resíduos produzidos por essa alimentação no geral. Perfeito. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Juliana. Foi um prazer conversar com vocês, entender um pouquinho mais aí desse estudo tão bacana produzido pelo Instituto Escolhas. Obrigada. Eu que agradeço, em nome do Instituto Escolhas, ficamos sempre à disposição. Obrigada mais uma vez. Bom trabalho aí para vocês. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.